Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, muito bem-vindos a este segundo episódio da nossa série de videocasts que o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados está produzindo para o projeto Entre Nós Candidatas. Esse projeto é uma iniciativa de acolhimento psicossocial para mulheres que são expostas à violência política de gênero e raça. E esse projeto foi lançado agora em agosto passado pelo Observatório. Eu sou Cristiane Bernardes, sou assessora técnica e de articulação institucional do Observatório. E antes de apresentar para vocês a nossa entrevistada, eu gostaria de convidar a minha colega Ana Cláudia Oliveira para explicar um pouquinho o que é o Entre Nós Candidatas para aqueles de vocês que ainda não viram o nosso primeiro episódio. É isso, bom dia, pessoal, que bom estar aqui de novo nesse segundo episódio, e é um segundo episódio, né, de um videocast que a gente está fazendo, uma série de videocasts que a gente está fazendo, então, dentro desse projeto, que é o Entre Nós Candidatas. O Entre Nós Candidatas, ele tem 3 eixos, né, ele funciona por meio de 3 eixos. Um eixo que é o de acolhimento psicossocial, que é o eixo central do projeto, que funciona por meio dos encontros online que acontecem entre as candidatas e as psicólogas voluntárias que mediam esses encontros e fazem vivências com essas candidatas. Um segundo eixo, que é um eixo de pesquisa, de coleta de dados, e a partir dessas coletas de dados, o objetivo é se produzir políticas públicas a respeito dessa interface entre saúde mental e mulheres na política. E um terceiro eixo, que é um eixo de informação. Então, o objetivo é trazer mais informações sobre a Lei de Violência Política contra a Mulher, sobre esse tema e sobre os serviços que as mulheres que forem vítimas de violência podem acessar para enfrentar esse tipo de crime, esse tipo de conduta. Então, o videocast que a gente está fazendo hoje faz parte desse terceiro eixo de informações. Obrigada, Ana. Então, gente, vocês viram, né? Hoje nós estamos gravando no segundo videocast desse eixo informacional do Entre Nós Candidatas, e vocês podem conhecer todos os materiais que nós estamos publicando dentro desse projeto lá no portal EVC da Câmara dos Deputados, nesse endereço que está aparecendo aí embaixo da tela, vocês já vão vê-lo. E no episódio de hoje, a gente queria falar um pouco sobre a legislação de combate à violência política contra a mulher em termos práticos. A gente pretende, né, destrinchar um pouco os conceitos envolvidos na legislação e tirar as dúvidas que são, assim, as dúvidas mais frequentes de quem precisa denunciar, né, infelizmente ainda, denunciar os casos de violência política. A nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça do estado de Pernambuco, Bianca Estela Azevedo Barroso. Ana vai colocar a Bianca na tela. Seja bem-vinda, Bianca. A Bianca integra o Conselho Nacional do Ministério Público, gente, e é mestra em políticas públicas pela Universidade Federal de Pernambuco. A dissertação da Bianca se chama A Violência Política contra as Mulheres no Brasil, Dimensões e Impacto na Atuação Político-Partidária. Ou seja, vocês já viram que nós temos aqui uma especialista no tema. Seja muito bem-vinda, Bianca, e obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos escutam, todas que nos escutam nesse videocast. Dizer que para mim é um prazer, uma honra colaborar nesse tema tão caro, né, para a sociedade brasileira e para nós, integrantes do Ministério Público também, e para o âmbito de pesquisa da academia. Né, e estou aqui à disposição para que hoje a gente possa trazer ao debate reflexões e que tudo que se for veiculado aqui, eu acho que isso é mais importante, que isso tenha um impacto positivo na vida das pessoas, das mulheres que tenham pretensão de aspiração de integrarem a política e de fazer uma diferença no aspecto de transformação social. Então, eu queria deixar aqui, registrar meu agradecimento à Cristiane e à Ana Cláudia pelo convite, e quero sempre participar e colaborar nesse projeto assim, maravilhoso, parabenizando já pela iniciativa. Obrigada, Bianca. Nós é que agradecemos a sua presença, a parceria de sempre, né? Não só como promotora, mas também como pesquisadora. Obrigada pela parceria com o Observatório. Bom, a nossa primeira pergunta, eu queria que fosse no seguinte sentido. A lei
de violência de combate à violência política contra a mulher, que é a Lei 14.192, ela foi aprovada em 2021. Só que a gente sabe que violência política de gênero é algo que acontece desde que o mundo é mundo, né? Assim, as mulheres sempre sofreram violência política, mesmo antes de estarem oficialmente na política institucional, talvez principalmente, né, antes disso, mas agora nós temos uma lei, né, que nomeia isso, que fala dos crimes sobre isso. Então a gente gostaria de iniciar a conversa perguntando para você, na sua opinião, qual que é a importância da aprovação da lei no contexto brasileiro? Veja só, a importância é gigante, né? Trouxe luz, e isso você perceba também que a aprovação dessa lei, da 14.192, que é a lei que tipifica a violência política, que traz para a gente um marco jurídico legal para o Brasil nessa temática, é muito importante, mas veja que ela é decorrência do poder de agenda. Essa lei só foi aprovada porque ela conseguiu entrar no poder de agenda política e ser aprovada. Então, por causa de quê? Da presença das mulheres na política. Então, a aprovação da lei já é um impacto da participação das mulheres na política. Não é? Se as mulheres não tivessem nesse local, que hoje a gente já tem uma maior participação, eu sei que a gente tem sobre representatividade, que é baixa, mas isso já é um reflexo positivo de uma atuação de uma bancada feminina dentro do Congresso Nacional. Então, ela, além de ser simbólica e representar muito sobre esse aspecto, ainda traz a noção para a sociedade do que é a presença da mulher na política. Porque quando a gente estuda a questão das políticas públicas, a gente sabe que existe um poder de agenda, que é tantos problemas que a gente tem na sociedade, como é que alguns conseguem virar lei, outros não. Né? Como é que se relaciona essa questão de prioridade dos assuntos da comunidade? Muita coisa, a gente tem problema de saneamento, temos problema de orçamento, algumas coisas não chegam a se tornar lei, alguns projetos ficam anos sem aprovar, e a violência política foi um deles, né? Salvo engano, ele começou desde 2015 aí, da proposta até ser aprovada apenas em 2021, mas veja, ele entrou no poder de agenda da Câmara e foi aprovado. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque as mulheres fizeram o seu lobby no sentido positivo de levar essa questão. Isso é uma atuação da mulher na política. Então, acho importante dizer que a América Latina hoje tem se destacado na questão da violência política contra a mulher, né, com destaque principalmente a Bolívia, que trouxe a primeira legislação, não é, sobre especificamente tipificando a violência política de gênero, e já tem a lei modelo de violência política, que também vem sendo levada pelas organizações dos Estados americanos. Isso é uma pressão externa, né? Isso é uma pressão externa que a gente vem assim, absorvendo aqui no Brasil, à custa de muito sangue de mulheres, muitas ameaças, muita violência, né? E, infelizmente. Então, assim, é uma lei que chega, mas que não chega branda, que não chega natural, que não chega para um reconhecimento de uma evolução social. Ela chega à custa de muito sangue, de muita mulher, de muitas vítimas, de muitas ameaças, de mulheres que perderam a vida, não é? Como a gente tem aqui no Brasil o caso mais grave de violência política, que é a referência da Marielle Franco. Bianca, nessa sequência, eu queria que você dissesse para a gente, né, explicasse o que é, afinal, a violência política de gênero. Veja, dentro da tipificação da violência política, seria qualquer ato, ação ou conduta que tivesse por fim constranger, humilhar, obstacularizar, embaçar o exercício do direito político da mulher, da liberdade política. Mas essa lei, especificamente, ela só considera como vítima a mulher candidata, né, que teve seu registro de candidatura deferido, entrado no justiça eleitoral, ou um exercício do mandato político. Então, seria todas as ações voltadas a criar um constrangimento, uma ameaça, uma humilhação, um embaraço, qualquer forma de embaraço ao exercício do mandato e do direito político da mulher. Por outro aspecto, também a violência política, essas condutas de constranger, embaraçar com o emprego de violência, aí
que não tem esse recorte de necessidade de ser ameaça, a violência política que está lá no Código Penal também, que é quando a mulher não é candidata, mas essa condição de mulher, ela tem um obstáculo aí, alguma coisa que impede sua liberdade política. O que se tutela inicialmente é exatamente a liberdade política e o exercício do direito político das mulheres. Então, assim, o embaraço, a ameaça, o constrangimento, a humilhação, ou você utilizar esses estereótipos de gênero, né, para tentar desqualificar o discurso da mulher, e tudo isso que a mulher, que passa o recado, eu penso sempre assim, qual o recado que essas condutas passam? O recado diz assim, saia daqui, este não é o seu lugar. Então, quando você vê alguma forma de hostilidade que passa essa mensagem, este não é seu lugar, saia daqui, se você permanecer aqui, a gente vai lhe atacar, se você permanecer aqui, eu vou falar dos seus controles emocionais, eu vou ameaçar sua família, eu vou dizer que seu lugar não é aqui de alguma forma. Então, tudo isso são ações, condutas que constrangem a mulher. E a gente precisa trabalhar com um ambiente de liberdade, com um ambiente de segurança, que a mulher possa estar nos espaços públicos sem ter medo, sem estar achando que é um custo para ela aqui se manter nesse lugar e que o ambiente é perigoso, né? A gente precisa afastar isso. A gente vive no Estado Democrático de Direito, que as mulheres precisam atuar com liberdade pública sem se sentir em ambiente perigoso. Assim, eu não quero porque eu estou muito desconfortável aqui. Essa hostilidade, esse desconforto, isso é uma violência política. Certo. Doutora Bianca, e assim como a violência doméstica, autores, autoras, enfim, que fazem uma classificação da violência política em alguns tipos, né? Diferentes tipos. Eu queria que você falasse para a gente um pouco de quais são os tipos mais comuns e nos trouxesse alguns exemplos práticos de como essa violência pode se dar. Tá. Eu costumo... a classificação assim, doutrinária da violência é muito ampla, né? E alguns podem figurar em dois aspectos. Uma violência pode ser física e psicológica, mas para tentar ser didática, eu vou atribuir 5 formas de violência. Então, a gente vai ter a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência simbólica. Eu sempre trabalho com 5 formas de violência. Então, a violência física, você pode entender que é a violência que lhe constrange, é um toque, é algum ato físico que cause lesão, que atente à sua integridade física, né, que atinja o seu corpo. São violências físicas. Você puxar uma mulher de dentro do carro, você impedir que ela esteja em algum lugar, você bater nela, essas são as físicas. Como a agressão psicológica, eu entendo que a agressão psicológica é aquela que vai minando sua autoestima, é a low violence, é aquela slow, que ela vai devagarzinho ali, minando a capacidade da mulher de autodeterminação. É a violência de olha, você é muito ruim, seu discurso é péssimo, você vai ser execrada em praça pública, você é ridícula. São as violências que vão minando a sua autoestima e vão colocando você para baixo. E também acho que, na minha pesquisa, eu vi mulheres que mudaram de posicionamento ideológico por causa da violência política. Assim, eu defendo isso, a violência psicológica. Eu defendo, sei lá, o direito LGBT. Mas acontece que isso gera muitas arestas, gera muitas perseguições. Então, eu não vou mais defender isso, não, porque eu estou me sentindo muito hostilizada, minha família está sendo prejudicada. Então, eu vou mudar, eu agora vou defender o jovem na escola. Então, assim, quando você muda a sua pauta, a pauta que motivou você a ir para a política, por conta de uma violência, isso é uma violência psicológica. Você perdeu a genuinidade de estar ali naquele lugar para defender uma coisa em virtude de outra, que fez você mudar um posicionamento, não porque você deixou de acreditar, não, mas por causa de uma violência psicológica. Isso é a violência psicológica. A violência sexual sempre é o clássico do assédio, é você ser constrangida a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
e de cunho sexual para estar naquele lugar, são as conversas, são os convites impertinentes, né? É a passada de mão, o sexismo, aquela conotação de você utilizar a mulher como um objeto sexual. Eu conversei com uma mulher que dizia assim, meus colegas me constrangiam, dizer que eu não prestava atenção em nada que eu dizia, porque ficavam fixos olhando minha boca. Isso é um sexismo, um assédio sexual. E a violência patrimonial, eu acho que também é super importante, que tem a ver com você alijar a mulher, inviabilizar ela nas campanhas por conta de falta de financiamento, falta de recurso, falta de... Olha, tá, tudo bem, eu vou colocar seu registro de candidatura aqui, mas na distribuição de recurso você não vai ter um percentual menor, você não vai ganhar recurso nenhum, ou então quando se atribui a participação do fundo de financiamento ou investimento de campanha, tipo assim, há 15 dias das eleições, quando a mulher não consegue fazer mais nada, mas você não dá condição. Isso é uma violência patrimonial. E a simbólica, eu acho que é a primeira de todas. A simbólica é quando deixa a mulher invisível, né? Quando ela não está naquele espaço. A violência simbólica é a ausência. Ela não tem espaço de fala, ela não tem lugar na foto, ela não é convidada para estar nesses postos. Na verdade, a violência política contra a mulher ela se origina na violência simbólica, aqueles espaços ausentes. Ela não está ali, ela não se vê, e assim ela naturaliza o seu afastamento. Em resumo, poderia ser isso. Bianca, eu acho que você resumiu muito bem, né, os diferentes tipos, e aí fico pensando muito nas condutas, né, de silenciamento das mulheres no espaço público, né, de constrangimento, essas condutas que vão realmente minando, né, a autoestima delas e a segurança que elas têm, né, em se posicionar, em defender suas opiniões. E aí, dentro do Entre Nós, nos encontros que nós estamos realizando, né, com as candidatas nestas últimas eleições, o tipo de violência mais citado foi exatamente a violência patrimonial ou econômica, né, ou seja, a falta de recursos para as campanhas, né, a falta de condições materiais de realizar as campanhas, com tudo que as campanhas demandam, né. E aí eu queria te perguntar, na sua opinião... Comentários do tipo, não tenho dinheiro sequer de transporte, né? Isso em municípios menores, para chegar até o centro e fazer ali uma panfletagem, ou não tenho dinheiro de alimentação. Então, assim, a gente às vezes fica pensando assim, porque ela não tem recurso para fazer uma mega campanha, não tem nem o básico, né? Não consegue nem pegar, né? Exatamente. Algumas relatando que não tem onde deixar os filhos também, né, durante a campanha. Então, assim, completa falta mesmo de recursos materiais, né, para estarem, né, participando politicamente. E aí, na tua opinião, qual seria o limite, né, entre o que a legislação define como autonomia partidária, né, para a distribuição desses recursos e o que poderia ser configurado como violência política, né, nessa situação? Olha só, já existe as ações afirmativas, né? A destinação de 5% para programa, 30% de investimento dos fundos de financiamento de campanha, dos fundos eleitorais dos partidos para o suporte de candidaturas de mulheres e de pessoas negras, mas os partidos, pelo que se chega, os partidos tendem sempre a não cumprir ou de cumprir de determinada forma, se tangenciando daquilo ali, em virtude exatamente da alegação da autonomia partidária. E a gente precisa aqui esclarecer uma coisa muito simples. Os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado, sim, ok, sendo que eles estão inseridos dentro de um contexto constitucional de captação de pessoas, de regimentação de pessoas, e só através dele você consegue o exercício do direito político e o direito de se candidatar. Então, ele precisa cumprir o interesse público aí, ele é essencial para o Estado Democrático de Direito. Então, a função do partido político nisso, ela é primordial. Então, não adianta o partido vir para dizer que apoia a candidatura de mulheres, se coloca lá em número, mas que não investe, não dá condições de fazer uma campanha política, principalmente para as mulheres brancas e principalmente as negras. Elas estão sempre fora desse discurso. E se você for ver a candidatura
das mulheres negras, ela tem um incremento de uma interseccionalidade muito forte, que não pode ser desconsiderada. Então, se a mulher é negra, se ela é de uma classe social mais baixa, e se ela está em uma região mais pobre do Brasil, ela tem 3 marcadores sociais que deixam ela numa situação muito vulnerabilizada e de muita impossibilidade de ela chegar em algum cargo, sendo que ela representa a maior segmento da população brasileira. Então, existe também aí um falseamento da representatividade democrática em relação a isso. Então, o compromisso dos partidos em relação a isso é fundamental, investir nas mulheres. Isso realmente é um problema que acho que deveria existir algum tipo de comprometimento partidário geral para que as mulheres não sentissem isso em razão da distribuição de recursos. Existe uma emenda constitucional que destina a proporcionalidade desses recursos, precisa transparência. No final de 2023, a Procuradoria Eleitoral expediu uma recomendação para os partidos políticos no sentido de dizer, olha, você tem a obrigação de passar esses recursos e você tem que dar transparência, porque também não adianta você dizer assim, tudo bem, eu cumpri 30%. Foi para onde? Qual o critério que se adotou? Né? A gente tem, 30 mulheres que são colocadas como candidatas, mas 5% recebem, as 25 não vão receber. Qual o critério que se estabeleceu disso? Né? Então, a gente está muito lento ainda, muito atrasado nessa questão da fiscalização, e as mulheres precisam começar a cobrar isso. Olha, eu tenho esse percentual, qual é o fundo partidário, qual o valor que vai ser destinado às candidaturas das mulheres negras. Isso tudo tem que ser proporcional. Se tem 30 mulheres candidatas, esse valor tem que ser distribuído proporcionalmente para as 30, e não para 5 escolhidas, que às vezes geralmente tem um grau de parentesco, já tem aí um DNA político na veia, e né, tem questão das pautas também. Gente, é tanta coisa para falar. Porque, às vezes, a mulher está representando mulher, mas não está na pauta da mulher, né? Reverbera o discurso machista e misógino, e que também tem acolhida dentro do Estado Democrático de Direito, mas que, às vezes, podem prejudicar um pouco o todo, o interesse público, o interesse público é a emancipação social das mulheres. Assim, quanto mais as mulheres participarem, mais a sociedade como um todo desenvolve. A gente precisa ter essa visão. Né? Não é um caso de Ana Cláudia, de Cristiano e de Bianca, é um caso do progresso do Estado, do progresso do município. Eu queria essencial, né? É essencial isso que você fala, né, Solana? Porque é uma questão de justiça social mesmo, né? Nós somos metade, um pouco mais da metade da população. É injusto, né? Sermos tão poucas nos espaços que decidem a vida de todos, né? Pois é. E aí a gente queria falar um pouco dos canais de denúncia, né? Como que as mulheres fazem para denunciar os crimes de violência política, mas antes disso, eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa diferenciação da violência política, que não necessariamente vai se enquadrar como um crime, então não necessariamente você vai conseguir fazer uma denúncia dizendo, olha, o partido não financiou a minha campanha. Isso não necessariamente vai ser um crime, porque o partido não é obrigado a financiar, né, de forma igualitária, não na nossa legislação atual, todas as mulheres. Mas como que elas podem, então, já que elas, às vezes, isso não vai ser configurado como um crime, mas como que elas podem, então, demandar dos partidos essa transparência, um mínimo de equidade ali, um mínimo de democracia na divisão desses valores, nas tomadas de decisão desses valores? É possível fazer isso de alguma forma? Sim, é possível. Como eu falei inicialmente, a Procuradoria-Geral Eleitoral expediu recomendações, o Ministério Público. Então, basta você pedir o cumprimento do que a gente tem hoje de ação afirmativa em sentido do financiamento das campanhas, do fundo de participação dos partidos e das recomendações do Ministério Público. Basta cumprir. A recomendação do Ministério Público recente, no final de dezembro de 2023, aliás, nem tão recente, né, porque a gente já tá em outubro, mas é fundamental que se exija o cumprimento das recomendações. Olha, tem uma lei que diz que você precisa investir esse percentual. Olha, você precisa da transparência. Quanto é que tem um fundo partidário? Quanto é que sobrou para esse diretório? Esse diretório distribuiu quantas candidatas tem?
né? Dessas candidatas, quantas receberam? Né? Colocar uma coisa mais igualitária. Então, assim, exigir o mínimo. Veja, não é uma questão pessoal da candidata contra o partido. Não é uma questão pessoal da candidata contra uma pessoa que está dentro do mesmo partido e concorre com ela. Não é uma questão pessoal contra ela, é uma questão de legalidade partidária que todo mundo está submetido. Né? Existe uma recomendação acerca da transparência. Vamos ver como foi. É uma questão de justiça intrapartidária. E aí ela precisa ter autonomia para questionar, porque às vezes o partido não quer nem dar autonomia, porque você fica mal vista dentro dos partidos, porque é complicada. E não é questão de complicação, não é pessoal, é só de você cumprir uma legislação que existe. É difícil. Eu sei que eu falo assim, eu sei que não estou desprezando o contexto das relações interpessoais, que eu sei que é difícil, mas, por outro lado, se a gente puder simplificar, é só dizer, olha, a gente tem regras de transparência, a gente tem regras de percentual para o investimento de candidaturas, vamos cumprir as regras e fica tudo legal, tem chance para todo mundo e cada um vai batalhar pelo seu espaço, pelos seus votos, né? Fica todo mundo bem. A legitimidade... Pedir anistia, né? Porque não cumpriu a regra. Esse ciclo, o ciclo da anistia, né? Parece que já tem uma relação de confiança que a gente não vai fazer, porque lá na frente a gente batalha, né? E cai. E aí a gente vai para frente e vai para trás. Não é? Porque as ações afirmativas, essas normas de percentual para a mulher, vamos contar agora o dobro do voto para as candidaturas negras, não é? Vai para receber menos recursos. São regras que, em tese, que assim, deveriam ser transitórias. Ela existe para corrigir diferenças, assimetrias, e depois todo mundo corre igual. Sendo que, como a gente não consegue cumprimento, a gente não consegue o resultado, então a gente nunca vai sair delas. A regra nunca deixa de ser temporária. Não, vai ser permanente. Sempre, não, vai ser a gente está tentando. Permanente, Essa agora das candidaturas que foi até 2030, né, para os investimentos, se não cumprir, a gente vai ter que refazer, porque a gente precisa do resultado. Exato. O resultado, cadê o resultado? As ações afirmativas, elas visam obter resultado. O sistema de cotas é resultado. A gente está no sistema de cotas desde quando? Desde 2009. E a gente regulamentado, né? Desde 97. Regulamentado. Exatamente. Então, e a gente não está, a gente está em 2024 ainda batalhando para a manutenção do sistema de cotas, exatamente. Veja bem. Exatamente. Porque os partidos ficam ali entre os 30%. Veja, 30% é o mínimo. Você pode colocar 50%, não é? Seria o justo, né? A paridade. Seria o justo da paridade. Seria o justo. Mas aí você fica ali no limite sempre, né? Só para cumprir a lei. Quer dizer, se a gente não tiver a lei, a gente não tem nem isso. Então, e é interessante porque a gente acabou de ter os dados, né? Na semana passada nós levantamos esses dados, fizemos uma sistematização de dados, a equipe da DITEC, né, da Câmara dos Deputados, e nós percebemos que em mais de 700 municípios, algum partido não colocou nem os 30% mínimos de candidaturas de mulheres. Então, em mais de 700 municípios brasileiros, as cotas ainda não conseguiram ser cumpridas, minimamente. Pois é, minimamente. Então, a gente batalha hoje para não perder as cotas, porque se perder as cotas, a gente perde esse percentual mínimo. Hoje a gente está aí na Transparência Internacional, acho que é na posição 142, sempre muda um pouco, não é? Dentro de 190 países, um país do tamanho do Brasil, com 52% das mulheres. Aí, assim, as mulheres não gostam da política, as mulheres são 47% das filiadas. Não é? Existe uma estrutura muito, muito forte, cultural, que é de afastamento, ainda em relação às atribuições de cuidado da mulher, dizer que se a mulher entrar para a política, ela vai destruir a família dela, e vai colocar a família numa situação... Então, é um custo muito alto, e a gente precisa se desprender disso, né? A mulher entra na política, ela não quer destruir a família dela, ela quer fazer a diferença dela no mundo, ela quer ser liderança, ela quer ajudar uma visão de mundo que favoreça o grupo social, ela quer viver melhor, que as pessoas vivam melhor. Não quer destruir a família dela, destruir a família do outro.
se prostituir. Quer que a sua família viva melhor, né? Que as outras claro, famílias as vivam outras melhor, famílias né? vivam melhor. É uma mudança. E outra coisa que eu acho interessante falar é que não é só questão numérica, não é 20%, 30%. É uma questão de visão do mundo, de mudança de política, de mudança de investimento público, né? De mudança de prioridade. Como é que a gente vai conseguir levar as pautas de melhoria para a qualificação da mulher se a gente não está naqueles espaços? Quem que vai falar sobre nós? Não vai. E também, assim, garantir, eu penso sempre, sabe, Ana e Cristiane, em relação a, não é obrigação, é dizer assim, agora a mulher tem que fazer isso, tem que ser a super-heroína. Não, mas a gente precisa garantir, como Estado democrático de direito, garantir alternativa, ou seja, o fato de você ter nascido mulher, você não está fadado àquele lugar que lhe colocaram. Você nascendo mulher, você pode ser dona de casa, sim, mas você pode ser cientista, sim, você pode ser política, sim. O que o Estado precisa garantir é alternativa, para que você não ache que sua vida está fadada a ter um único caminho. Né? Você trabalhar com alternativa. E a política faz isso. Traz essa visão de que a mulher tem alternativa. A gente não quer que todas as mulheres entrem na política. Não quer que dizer, a mulher que quer tomar conta da sua casa, do seu filho, ela não vai poder porque tem que trabalhar. Não. Mas ela precisa ter em mente que ela tem alternativas. A gente precisa dizer às mulheres jovens que elas não precisam entrar num casamento prematuro, que elas não precisam entrar numa gravidez na adolescência, porque lá na frente ela tem alternativas de vida para escolher dentro dos seus talentos, das suas competências, não é? E não isso significa ter acesso a, quero ser uma mulher na política, poder ter acesso aos recursos que propiciam isso, né? Sim. Poder a mulher na política é que garante, mais atacada o tempo todo. A mulher na política, ela vai garantir esses espaços. A mulher na política, ela inspira as outras, né? Ela traz esses espaços, traz essa visão. A mulher na política, ela vai saber a importância de um investimento em creches. Ela vai saber a importância do investimento na saúde e do direito da mulher. Ela vai saber a importância do que ter previsão no orçamento para políticas femininas. Ela vai ter noção de que a importância de uma política de equiparação salarial para mulheres e homens, a importância de garantir o espaço da licença maternidade, a estabilidade no emprego. Isso tudo é pauta da mulher. Bianca, nesse sentido, você acha que para a gente, vamos dizer assim, para aumentar, né, para alcançarmos a paridade, a gente precisa primeiro combater a violência ou a entrada de mais mulheres que é a alternativa para... Porque fica uma questão meio o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Quer dizer, primeiro a gente combate a violência e entram mais mulheres, ou primeiro a gente garante que entrem mais mulheres, porque aí a gente consegue combater a violência. O que você pensa sobre isso? Eu acho que combater a violência ela é mais urgente, porque a violência ela é carne, né? A violência ela é carne, ela é sangue, ela engessa a pessoa, ela anula, aniquila. Uma mulher em situação de violência, ela não tem aptidão, ela não tem condição de mais nada. Então, acho que a violência acaba ainda sendo mais urgente para empoderar as mulheres, elas se sentirem em ambientes seguros para que a gente consiga batalhar pelas ações afirmativas. Agora, também há as ações afirmativas, que é essas ações dos estados, pró-candidatura feminina, esse engajamento dos partidos políticos necessários. Então, essas ações afirmativas elas são fundamentais para que a gente garanta ambiente seguro. Uma coisa meio que retroalimenta a outra, mas se você me perguntar assim, o combate à violência, eu diria que é o número 1. É o número 1, porque corta a carne da pessoa e todo mundo só tem uma vida. Então, a gente precisa combater a violência para que a gente consiga se empoderar e consiga ter pensamento prospectivo. A mulher em situação de violência, ela está aniquilada, ela não sonha, ela não pensa como ela vai estar daqui a 5 anos, ela está sobrevivendo. Então, e muitas desistem da política por conta disso, muitas desistem. Não, o ambiente é violento, o ambiente é hostil. Então, assim, tirar isso, que a política é um ambiente violento, que a política é um ambiente hostil, que a política é um ambiente que vai me deixar mal,
né? Vai acabar com a minha vida, acabar com a vida da minha família. Não. A política é um ambiente de trabalho, de transformação, de união, de você ter o empoderamento do outro, de você ter... Eu penso também a política, uma boa política, ela está pensando sempre num aspecto mais amplo do que o próprio bem-estar dela, né? Então, quando você tem uma pessoa... Eu gosto muito aquela Malala, para mim, é uma política muito genuína, que é o que ela fez pela educação. Então, assim, a política é isso, essa visão macro, essa visão de bem-estar, porque você não quer ver sofrimento perto. Então, a partir do momento que você atua para que o outro tenha uma situação boa de bem-estar, você atua em prol de si e em prol de um ambiente saudável. Acho que trabalhar a política como um ambiente saudável, um ambiente profissional, um ambiente de estratégias, um ambiente de propostas, um ambiente democrático mesmo, plural, republicano, sem violência. E a violência política, ela não está, a gente sabe que não está em relação só às mulheres. A violência política hoje no Brasil ela é muito grave, muito, muito extremista, né? As pessoas estão aí. Isso tem a ver um pouco com para onde a gente quer ir como sociedade, né? E perder a tolerância, não se pode perder a tolerância. E a violência é isso, né? Quando você não tem mais argumento, você quer tirar o outro de todo jeito, você quer destruir. Então, assim, a política não pode partir do pressuposto de aniquilamento do outro. Então, acho que a violência ela é número um do combate. E a gente vem vendo, né, nessa eleição municipal, nos debates de São Paulo, por exemplo, a prefeitura, né, o quanto que isso está chegando, essa questão da violência está chegando num limite que, assim, chega a ser inacreditável, né? Anos atrás a gente não imaginaria algo assim, e o quanto as mulheres que estavam ali na disputa pareciam que estavam justamente naquele ponto de equilíbrio, de que se só houvesse mulheres ali, ou se pelo menos elas fossem maioria no debate, talvez nada daquilo tivesse acontecido, né? Então, realmente, é preciso pensar uma nova forma de fazer política, né? Melhorar essa política, e talvez o caminho esteja em ter mais mulheres, né, ali construindo outras novas formas de se fazer política, né? Pensar em excluir o medo, né, Ana? Assim, o medo engessa. Quem é que quer estar em um ambiente, se colocar voluntariamente no ambiente que você tem medo? É como se estar na política exigisse uma coragem adicional, exigisse que você fosse uma super-heroína, né? Não deveria ser assim, deveria ser só alguém disposto a servir, né? Disposto a se dedicar a uma causa, e não alguém que não tem medo da violência, que não tem medo de ser escrachado. Não deveria ser isso, né? Então, ou de ter o seu carro, né, alvejado por tiros, ou de levar uma cadeirada, né? Se fossem só as mulheres e as cadeiras, né? A gente tinha tido um ambiente mais saudável, né? Diálogo, conversar. Você exatamente. Saber ouvir, né? A política precisa ouvir o outro. Então, eu percebo hoje que as pessoas estão intolerantes, que não querem ouvir o outro, prestar atenção no que o outro tem a dizer sobre aquilo, né? Se ofendem com o pensamento do outro, ouvir o outro, dialogar, considerar o que o outro fala, sem precisar deixar para adjetivo. Você adjetivar, eu acho que num discurso, todo discurso que se começa com adjetivos, você já perdeu. Né? Se eu não concordo com você, eu não tenho direito de lhe chamar de idiota. Eu não concordo, olha, minha posição é diferente. Mas quando começa a adjetivação, as agressões verbais, então o discurso fica violento, fica intolerante. Sim, então, ninguém consegue mais dialogar. E no caso das mulheres, então, que sofrem esses ataques, né, que são vítimas do crime de violência política, a gente sabe que em diferentes canais de denúncia, a gente gostaria que você falasse sobre eles, e se tem alguma diferença entre eles, assim, se algum canal é mais apropriado, dependendo do tipo de violência, ou não, é indiferente. Queríamos que você falasse um pouquinho sobre os canais de denúncia. Olha só, a gente trabalha hoje também com a polícia, para que a polícia comece a internalizar essa investigação sobre violência política, né? Tanto a Polícia Civil como as polícias federais e a Polícia Militar. Então, eu diria que o primeiro contato de uma candidata, de uma detentora de mandato eletivo, seria procurar a Polícia Federal, que é o responsável pelos crimes eleitorais, que é a Polícia Federal. A ausência da Polícia Federal, você vem
para uma polícia militar, para gerar um boletim de ocorrência, para encaminhamento para uma polícia federal ou a própria polícia civil. No Ministério Público, nós temos as ouvidorias das mulheres. Praticamente todas as unidades dos ministérios públicos nas comarcas, nos estados, tem o site que tem a ouvidoria da mulher, que recebe denúncia de violência política. Outra forma é o Ministério Público Federal, através do GT de Violência Política de Gênero, né? Que a gente tem a super parceira aqui, a doutora Raquel Branquinho, que tem recebido muita representação através do canal do atendimento do cidadão, dentro do próprio site do Ministério Público Federal. Então, você tem o caminho da polícia, que está mais perto, no caso dos municípios pequenos, eu acho que o mais perto é uma delegacia de polícia, uma polícia militar. Veja, o fato de ser um crime federal não tira de uma polícia militar a possibilidade de ele, pelo menos, receber e fazer um encaminhamento. Né? E, às vezes, a pessoa diz, não é aqui. Mas, assim, você pode colher a informação, você pode colher a investigação e você pode juntar e fazer encaminhamento para a autoridade que vai processar aquele caso. Então, nas cidades pequenas, você tem as promotorias de justiça, você tem as defensorias públicas, você tem as próprias delegacias de polícia civil para registrar os casos de violência política, pedir encaminhamento para a Polícia Federal. E os Ministérios Públicos têm as ouvidorias e tem o GT de violência política de gênero. Agora, ainda assim, eu ainda acho que os partidos políticos deveriam se comprometer também em dar um espaço para, dentro dos seus estatutos e dentro da sua gestão, fazer um combate, uma mediação aí de violência política. Poderia criar comitês, né, comitês de ética, comitês de gênero, comitês de combate à violência política, para tratar a violência política intrapartidária, para resolver essas questões e as pessoas não se sentirem inseguras dentro do partido. As mulheres não podem ter medo dos partidos. As mulheres não podem ter medo dos dirigentes partidários, que já me chega muito, que não consegue ter acesso porque tem medo, porque vai ser excluída. Esse medo de exclusão é uma violência. Né? Então, assim, a pessoa precisa saber que tem que ser acolhida e tem que partir do pressuposto da boa-fé, né? Porque o que eu vejo também é o desvirtuamento disso, dizer assim, que a mulher quer se aproveitar da condição de mulher hoje. Ninguém quer se aproveitar de uma condição que não é boa, né? Eu vou me aproveitar de uma condição que me bota numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Eu queria me aproveitar se eu fosse muito poderoso, mas assim, uma situação que me deixa vulnerável, vou me aproveitar para ficar mais vulnerável, eu não vejo muita lógica nisso. Mas a gente escuta de tudo. Sim, essa sua fala é ótima, né, Bianca? Porque é sempre assim, né? Não, estão querendo se aproveitar, gente, mas eu sou o lado pior, né? Eu que tô com um ônus aqui, vou me aproveitar mais ainda desse ônus, vou exacerbar o meu próprio ônus, né? Exatamente. É um argumento completamente estapafúrdio, né? Bianca, vamos te agradecer demais. Deixa eu só essa conversa, né? Tá incrível. Deixa eu só, antes da gente encerrar, que é difícil, né? Porque a gente queria ficar aqui o dia inteiro conversando. O dia todo mas conversando. Só frisar que a gente colocou aqui embaixo, embaixo da tela, a página da Secretaria da Mulher, no site da Câmara, no portal da Câmara, porque lá tem uma seção especial sobre violência política de gênero, logo na página inicial, e lá tem todos os links para os canais de denúncia, explicando o que é violência política, enfim. É interessante ter acesso a esses links, sites, para quando for o caso de denúncia no Ministério Público, quando for o caso, né, de fazer esse passo, mas também é interessante dizer, né, frisar o que a Bianca falou sobre poder acessar as polícias. A gente sabe da dificuldade que muitas vezes isso representa, porque por ser uma legislação relativamente nova, nem todo corpo policial vai estar preparado para receber esse tipo de denúncia. Nós já tivemos relatos, né, de mulheres sobre isso, que foram levar isso numa delegacia e não encararam como crime, não encararam como algo a ser trabalhado como denúncia, e justamente por isso, recentemente a Secretaria firmou um protocolo com o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública nos estados, justamente para que as secretarias de segurança pública no Brasil inteiro passem a orientar e a criar protocolos de atendimento para os crimes de violência política nas delegacias também. Isso é fundamental, né? Tem que ser um canal válido, principalmente se a mulher sofreu uma agressão,
algo que ameaça a sua integridade física ali, a sua vida, tem que ser um canal o mais rápido possível, né? Então, que as mulheres, sim, entrem nesses canais, busquem esses canais, mas também, se preferirem entrar com uma denúncia com o Ministério Público, por exemplo, lá na nossa página tem todas as orientações sobre isso, tem o link direto, enfim, convidamos a todas a acessar. Mas é isso, agora é só agradecer mesmo, Bianca, muito obrigada por estar aqui com a gente, todo mundo também que está assistindo, né, vou colocar aqui de novo. Bom, todos os materiais do Entre Nós Candidatas, eles estão na página da EVC, né? Então, os materiais escritos, os materiais em vídeo, a gente convida todas que acessem e que sigam essa série, né, de podcasts que a gente está fazendo, vejam os próximos episódios também. Isso é legal, né, gente, que a Ana falou, porque eu acho que seu exemplo, né, Bianca, das delegacias é muito pertinente, né, porque as mulheres realmente relatam muitas dificuldades, às vezes, né, das polícias não estarem preparadas para receber as denúncias, né, dizerem que não há uma tipificação, bem, mas isso vai ser definido depois, né, há uma investigação em curso sobre os fatos para definir qual é o tipo, o que aconteceu realmente, se foi crime, se não foi, né, mas já chegam de cara dizendo, né, não, isso é o normal da política, a política é assim, isso acontece na política, né, como se a política fosse o campo da hostilidade, da agressão, da violência, né, totalmente Exato. indiscriminada, e ao contrário, né? A política é o campo do debate, da discussão, da conversa, né? Do diálogo. Não é custo, né? Você não precisa ser violentada para fazer sua política. Exatamente, isso não pode ser normalizado como é um normalizado, custo. É assim mesmo. Não, de jeito não. Isso não é assim, a gente precisa registrar e precisa combater, e os homens precisam aprender a ouvir as mulheres no campo das ideias, dos argumentos, né, e nas vitórias de votação. Não apelar, né? Apelar para características. Urna, né? Tem que ir para a urna. Apelou, perdeu, né? Já tem Apelou, perdeu. Popular. Bianca, muito obrigada pela tua presença. Gente, todo mundo está ouvindo. Ana, obrigada sempre pela parceria e até a próxima, gente. Nos acompanha aí nossos videocasts. Até mais. Muito obrigada, gente. Tchau.